E já de volta, obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Esse é o Vida e Saúde. E hoje falando sobre inclusão, gente, como conviver com as diferenças. Está falando sobre autismo, síndrome de Down e aqui uma super especialista, a doutora Renata Michel, especialista em neuropsicologia. Se tem alguém que entende de cabeça, está aqui hoje, um papo cabeça, viu, gente? E analista do comportamento aplicado ao autismo do grupo Conduzir. Doutora, vamos avançar um pouquinho, vamos falar sobre aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH. A gente preparou um pequeno vídeo, eu queria convidar a senhora para assistir conosco e você que está em casa, para a gente bater o papinho agora nesse bloco sobre esse TDAH. Vamos à matéria. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neuropsiquiátrico de causas genéticas, mais conhecida por TDAH. Os sintomas do TDAH incluem desatenção, inquietude, hiperatividade e a impulsividade. Os sintomas podem ser identificados na infância, geralmente nas escolas, onde os profissionais da educação identificam a falta de interesse expressiva da criança, falta de atenção nas atividades desenvolvidas nas escolas, a inquietude e a impulsividade. O TDAH não tem cura, pois não é considerado uma doença, e sim um transtorno que é resultante de uma soma de sintomas, que pode ser de fatores emocionais, sociais e ambientais. O tratamento disponível para pessoas que têm TDAH são medicamentos recomendados por especialistas, e também é recomendado a psicoterapia. Muito bem, doutora. Matéria rapidinho, só para a gente conversar sobre... Então, doutora, a gente viu ali características como ansiedade, hiperatividade, falta de atenção, etc. Então, vamos lá, entendendo essa dinâmica aí, doutora. Então, o TDAH, né, a gente chama hoje, pode ser que um indivíduo tenha mais da hiperatividade e não tenha o déficit de atenção, ou ele pode ter o déficit de atenção e não ter a hiperatividade, ou pode ser combinado, ou seja, o indivíduo apresentar os dois. A hiperatividade sozinha é mais comum em meninos e a desatenção, a falta de atenção sozinha é mais comum em meninas, tá? Então isso a gente já sabe. Como bem disse na reportagem, é um transtorno também genético, de causas genéticas, e assim como o autismo, Frei, ele não é causado por um gene específico, como a gente estava explicando que as síndromes são, né? Ele é causado por uma combinação de genes, tá? Então não existe um gene específico que cause o TDAH, assim como também não existe um gene específico que sozinho cause o autismo. Só para a gente entender, eu posso voltar um pouquinho na síndrome, doutora? Claro. Assim, um certo momento, a senhora se explicando assim, para entender, a síndrome de origem psiquiatra, né? Entendeu? Ali, de origem genética, que aí pode apresentar esse déficit de 20% da capacidade intelectual, né? Dessa origem, por exemplo, uma síndrome de pânico não tem nada a ver. Né? Exato. Por exemplo, ainda existe na CID, né, que é o manual que os médicos usam para diagnosticar no Brasil, na CID-10, o nome da síndrome de Asperger, ou Asperger, enfim, que seria o autista de alto funcionamento. Não, essa síndrome não tem nada a ver. Na verdade, nem deveria se chamar síndrome. Entendi. Síndrome do pânico também é um nome que se dá para um transtorno de ansiedade, que qualquer um pode ter. Um trauma, um acidente, um assalto, aí desencadeia alguma... Foi circunstancial, né, doutora? Exatamente. Qualquer um pode ter a qualquer momento. Não tem nada a ver com pode ser causa tratado e genética. desaparecer. Sim, completamente. Muito bem, só para esclarecer aqui. Doutora, aqui, vamos lá para Chopinzinho, no Paraná. Quem representa a cidade é a Nilda Petruna Dias, né? Obrigado, dona Nilda, Deus abençoe a senhora, viu? O meu neto tem hiperatividade. Ele tem um forte problema de se comportar nos ambientes, tanto na escola, casa, festa, hospital, etc. Ele tem 12 anos. Haveria alguma coisa que a família poderia fazer para ajudá-lo? Pergunta aí nossa amiga Nilda, doutora, sobre o netinho dela. Sim, dona Nilda, acredito que a terapia comportamental... e se ele precisar, se ele tiver realmente algum déficit na escola, uma adaptação por parte de uma psicopedagoga seria importante para que ele conseguisse estar adaptado nesse ambiente, que com certeza, pelo que você falou, já tem aí
uma série de demandas até pela idade dele e que ele talvez não esteja acompanhando e isso aumenta o desinteresse dele e aumenta o déficit de atenção, né? Então, só o que as pessoas têm que saber é o seguinte, se o indivíduo tem TDAH, ele tem um transtorno. Tá? Ele tem um transtorno que precisa ser tratado e como bem diz também na reportagem, através muitas vezes de medicação. O que não significa, obviamente, que uma criança possa ter um comportamento hiperativo e isso não ser fruto de um transtorno, por isso que também isso tem que ser investigado, né? Então, a gente tem que diferenciar bem isso, para não achar que tudo é o transtorno ou que o transtorno não existe, porque também tem isso. Hoje, a mudança da nossa sociedade fez com que as crianças, muitas vezes, por exemplo, ficassem sem uma atenção que antigamente elas tinham de uma mãe, de uma avó, de alguém mais presente na vida delas. E isso pode fazer com que uma criança apresente comportamento isso não é hiperativo. problema hoje, doutora. Assim, hoje a criança, imagina, está super acompanhada, tem um celular, tem o tablet, doutora. Assim, imagina se não está acompanhada. A sociedade está caminhando para isso, né, doutora? Exatamente. E o tablet e o celular viraram as babás, né, Exatamente. eletrônicas. Olha as consequências disso tudo. Não que teve que tirar, mas colocar regra e limite. Doutor, então, mas assim, do ponto de vista assim, desse TDAH, é a famosa criança que não para, é a criança que é agitada, é a criança assim que não para quieta, enfim. A gente conhece um monte de criança assim, doutora, assim, criança que quer se agitar, é agitada por natureza, etc., não para quieto, enfim, que todo lugar está mexendo isso aqui. Não é isso o transtorno, né? Isso é normal, é uma criança normal. O que diferencia, doutora, assim? O profissional que pode realmente bater o martelo e dizer essa criança tem TDAH é o neuropsicólogo. Então, ele vai fazer uma série de testes neuropsicológicos e ele vai dizer se essa criança tem ou não o transtorno. Por quê? Até uma certa idade, se você pegar uma criança de 2, 3 anos, é absolutamente natural uma hiperatividade, é absolutamente esperado uma hiperatividade, né? Nem seria, na verdade, caracterizado uma hiperatividade. Tem uma energia. Exato. Agora, se você pegar uma mesma energia, vamos dizer assim, para uma criança de 6, 7 anos, que já precisa ter um foco maior, aí talvez isso já indique a presença do transtorno, né? Agora, essa pessoa, ela tem déficit de atenção, ela não aprende aquilo que convencionalmente quer se ensinar ou ela tem outra área de aprendizado, doutora? Nenhum dos transtornos que a gente falou hoje não há aprendizado. Então, tem uma frase bonita que, na verdade, eu nem sei atribuir a quem, que fala assim, todos podem aprender, é a gente que ainda não consegue ensinar todos. Entendi. Então, todos podem aprender, mesmo aquele que tem ali uma síndrome, que tem bastante dificuldade. A gente tem, por exemplo, no grupo Conduzir, a gente tem 2 crianças que têm síndromes raríssimas. Uma tem 4 no mundo, a outra tem, acho que, questão de 200 no mundo. Entendi. Né? Então, são crianças com muita dificuldade. Elas aprendem? Aprendem. Então, lógico, num ritmo mais lento, de uma maneira muito específica. Aí a pessoa, doutora, assim, eu estou colocando uma situação, por isso a minha pergunta tinha outra pergunta lá na frente. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade de aprendizado, mas ela tem saúde, está tudo normal. Aí vai para a escola, né, volta para casa, não faz as tarefas, aí começa a mãe brigar, o pai brigar, o irmãozinho brigar, todo mundo briga, né? Porque acha que é preguiçosa, porque acha que isso, aquilo, e vai rotulando, e vai conceituando, e vai assim, colocando até de castigo. E aí, doutora? Exatamente. Por isso que a gente tenta conscientizar para observar esses comportamentos e ir atrás de um diagnóstico. Por exemplo, uma criança com TDAH que tome medicamento, foi diagnosticada com TDAH e tome medicamento, que muitas pessoas ainda são, né, resistentes. Mas vai tomar Ritalina ou vai tomar tal medicamento desde cedo. Ela tem uma chance muito menor de se tornar um adulto com algum tipo de vício, ou álcool, ou algum outro tipo de droga. Tá? Isso não tem só a ver com o fato dela não ter, obviamente, muitas vezes tido um desempenho bom. Né? Mas isso tem a ver com uma questão química do cérebro. Então, a gente precisa se atentar e precisa ir atrás desse diagnóstico para entender. Um TDAH não tratado na fase infanto-juvenil pode ter consequência na fase adulta? Pode ter esse tipo de consequência, não só esse impacto, às vezes, na própria profissão, enfim, na própria vida dessa pessoa, como também esse tipo de impacto que eu estou falando, que gera já um prejuízo psíquico mesmo, né? Porque, como você disse, se a gente não sabe que ele tem TDAH, a gente vai achar que é preguiça, a gente vai achar, né? E aí a gente vai tratar, o próprio professor, muitas vezes, então a criança não quer fazer, é desinteressada, é preguiçosa. Dá castigo, dá baixa nota, reprova, e de repente tem um probleminha lá de fundo que às vezes não se quer ver, né? Está muito óbvio, não se quer ver.
Fomos às ruas, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. Meu nome é Ângela, eu gostaria de saber se o transtorno de atenção é mais frequente em homens ou em mulheres? Aí, doutora, vamos responder a dona Ângela e a todos que estão interessados em saber da resposta? Então, dona Ângela, o transtorno da atenção, como eu falei, é mais comum em meninas do que em meninos. A hiperatividade é mais comum em meninos. O combinado, também os meninos ganham nessa, é mais comum em meninos. Olha só. Vamos, tá bom as perguntas. O povo quer participar, o povo sabia que a doutora Renata estaria aqui, mandou ver com pergunta. Vamos lá. Oi, eu sou a Virgínia. Eu gostaria de saber se o transtorno de atenção pode ser confundido com a bipolaridade. Ah, interessante, doutora. Transtorno de atenção e bipolaridade. Assim, bipolaridade é da euforia à mania, do humor A a B, né? E daí, doutora? Olha, ambos são diagnósticos que têm que ser feitos, é evidente, por um profissional, como eu falei, o neuropsicólogo, junto com o psiquiatra, né? Da adolescência, enfim, psiquiatra infantil. Agora, não, acredito que procurando um bom profissional são transtornos bem diferentes, tá? Não excluindo a hipótese de ser bipolar com desatenção. Entendi. Sempre existe a hipótese dessas comorbidades. Pode ser que a pessoa tenha TDAH e seja bipolar, isso pode acontecer, Sim, doutora. eu tenho um paciente que tem, tem uma suspeita de um transtorno bipolar, que é um transtorno de humor, né? E ele tem a hiperatividade. Não é o déficit de atenção, é a hiperatividade, mas tem. Povo nas ruas, pergunta pra gente. Oi, meu nome é Lucas. Eu queria saber a diferença do TDAH e do DDA, por favor. Ih, doutora, colocou outra sigla aí, não é partido político não, né? Pelo amor de Deus, né? Então daí, doutora, o que ele perguntou? Antigamente chamava-se de DDA, e aí agora colocou-se junto tanto a desatenção como a hiperatividade TDAH, é isso. Então hoje a gente fala em TDAH. É como antigamente se falava... Juntou tudo num conceito só. Exato, exatamente, só isso. Tá? Juntou tudo num conceito só, viu, campeão, né? Tem uma pergunta, doutora? Vamos lá, vamos às ruas, vamos lá. Meu nome é Elisa, eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença entre uma criança que tem transtorno de atenção e uma criança ativa? Então, qual a diferença que é um transtorno de atenção ativa? Eu vi na reportagem, tinha uma promoção naquela loja lá, viu? Aí, doutora. Olha, eu diria basicamente o seguinte, uma tem um transtorno que é neurológico, é inato, e a outra não, a outra tem uma questão ambiental. É difícil separar isso na prática? É, por quê? Todas as condições de qualquer indivíduo no mundo, elas vão ser genético-ambientais. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança com TDAH, que tem uma família... há não muito tempo atrás, saiu uma reportagem muito polêmica que falava que crianças francesas não têm TDAH. Isso foi muito criticado pela medicina. E eu, na época, achei interessante. Não que eu concorde, é um transtorno óbvio, é inato, mas o que eles estavam querendo levantar de polêmica nessa reportagem? Que, tendo em vista uma cultura que obriga a criança a sentar na mesa, obriga a criança a ter uma refeição com os pais, você não vai comer antes porque você tem 4 anos, lógico que a gente não está falando de um bebezinho, mas você vai comer junto, você vai esperar a sua vez. Então, na França se teria menos TDAH do que no resto do mundo. Então, para vocês verem como é difícil separar a questão genético-ambiental. Mas TDAH existe e é inato e é neurológico. Ô, doutora, eu posso lhe fazer um desafio aqui, doutora, assim, para a senhora pensar, eu vou chamar um intervalo, para a senhora pensar aqui, doutora, assim, talvez indicar alguns filmes, não sei que a senhora lida com isso, indicar alguns filmes para a gente entender, filmes que falam sobre autismo, sobre síndrome de Down e sobre TDAH, de repente assista isso para você entender. No próximo bloco, é claro que temos mais um bloco, mais perguntas e, claro, um momento de oração, eu quero rezar com você e por você. Portanto, nem pense em sair daí, a gente volta já só para você.